Olá pessoal, bom dia. A gente está mais uma vez aqui para mais um bate-papo, uma conversa. Dessa vez com o professor Nelson Rosa, daqui a pouco ele está entrando aqui. Para quem está acostumado com a gente, né, no horário da noite, de vez em quando a gente faz algumas alterações por causa de agendas. E hoje a gente está aqui, começando essa semana, falando sobre o livro do professor Nelson, O Espírito das Periferias. O professor Nelson já está aqui online. Convidar vocês sempre, né, a participarem, que interagirem conosco. Lembrando que essa entrevista, né, essa conversa fica salva no nosso canal aqui e também nos públicos, né, quem quiser encaminhar para alguém pelo YouTube, né, assim acaba que a gente lança lá também. Oi. Oi, Nelson, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Começando a semana já em grande estilo, né? Conversando com você aqui, falando sobre esse livro tão bacana. Eu já finalizei ele, né? Gostei. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite, né? Pelo aceite do convite, na verdade. Segundo, te agradecer por esse livro, né? Que é de suma importância que o pessoal da Baixada conheça, né? Essas histórias ancestrais que a gente tem aqui e que a gente não aprende na escola, né? Infelizmente. É isso. Eu que agradeço por você abrir o espaço sempre para a gente conversar sobre as pesquisas. Deixa eu só acender uma luz aqui, um minuto. Uhum. Eu acho que vai ficar melhor. Acho que ficou melhor. Meu rosto está meio escuro. Então, eu queria muito agradecer você por abrir o espaço e sempre, né, que você pode, e para mim era muito importante vir falar no Instituto Geral de Belford Roxo, contigo, Gil, porque como eu sou de Belford Roxo, né, apesar de minha atuação muitas vezes estar em Caxias, eu me considero uma pessoa de Belford Roxo, né, por conta da minha criação, né, fui formado em Belford Roxo, e aí eu sempre faço muita questão, né, de quando eu produzo alguma coisa que eu acho que tem alguma relevância, trazer para Belford Roxo. E sem dúvida nenhuma, o seu canal ele é, né, uma das principais canais de divulgação na cidade. E aí, para mim, era muito importante falar, né, além de ter ido já nas escolas, que eu já fui, eu tenho uma conversa ainda no Quilombel para fechar a agenda, enfim. O próprio Donana também gostaria muito de ainda ir lá, então tem muitos espaços Belford Roxo ainda para ir, mas esse seu canal aqui realmente ele é muito importante para mim, né, para minha percepção em relação à cidade. E eu te agradecer muito por estar aqui, né? Enfim. Cara, pra gente é sempre um prazer, né? Inclusive, eu já quero de antemão te convidar pra gente falar sobre o filme, né? Do Samba Kiss. Tô super ansioso para você conseguir ir lá assistir alguma das exibições. Tem uma dia Dia 7, 6, sábado. né? Dia 6. Então, Não, dia já 7. anotei ali, porque eu quero tentar ver se eu consigo me programar para poder assistir. Porque dia 6 eu tenho outro compromisso, então vai ficar Não, um é dia dia bem 7. É corrido. sábado. É É sábado. sábado. Dia 7, Sábado. 14 horas. 14 horas, né? Então, e aí vou tentar me organizar para ir, porque eu tenho outro compromisso na parte da tarde, então Eu fica um também pouco tenho. difícil, mas não fica impossível, né? A gente dá um jeito para a gente sempre estar podendo aprender um pouco mais sobre essa nossa região, sobre esses povos que habitavam aqui. E que, como eu falei logo no início, a gente não aprende na escola, né? É curioso que a gente às vezes publica alguma coisa aqui, e aí chove no direct o pessoal falando, pô, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Um exemplo foi sobre a gente fez uma publicação falando brevemente, né, sobre a Ilha do Iguaçu, sobre os quilombos na região, e as pessoas não sabiam que existiam quilombos na região, nunca ouviram falar na Ilha do Iguaçu. Inclusive, a Eliane, a Valentina, né, ela fez um livro agora, também publicou um livro agora, né, falando sobre a Ilha do Iguaçu. Estou super ansioso também para poder entrar. Eu tenho que entrar em contato com ela para poder convidar ela a falar sobre esse livro também, que eu acho que é muito importante. De cara, pessoal, obrigado a todo mundo que está entrando aqui, que está participando. Fiquem sempre à vontade para poder fazer qualquer pergunta aqui para o professor Nelson. E, mais uma vez, essa entrevista vai ficar salva aqui. Quem não conseguir assistir agora, ou quiser encaminhar para alguém para assistir mais tarde, a gente vai salvar também no nosso canal do YouTube, para poder ficar bem democrático, para todo mundo poder assistir. Nelson, primeiramente, eu queria te perguntar, não, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação,
para quem ainda não te conhece, né, tem um pessoal, tem muita gente nova aqui na página que entrou, né, nos últimos tempos e talvez não conheça você dos outros materiais que a gente já fez aqui contigo. Então fala um pouco sobre a sua formação geral, para que as pessoas possam saber quem é o professor Nielson, e também, né, do seu pessoal, né, para saber quem é o professor Nielson, como pessoa e como profissional também. Então, como profissional, atualmente eu sou professor associado da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e sou também coordenador do programa de pós-graduação de mestrado e doutorado em Educação, Cultura e Comunicação nas Periferias, inclusive que funciona na UERJ Caxias, né, que é a Baixada Fluminense. E também sou diretor de pesquisa do Museu Vivo de São Bento, né? Então, essas são as minhas principais atuações profissionais, e nessas duas instituições eu criei um grupo de pesquisa, já há 20 anos, chamado Grupo de Pesquisa e Extensão Cultural A Cor da Baixada. E esse grupo ele se destaca porque, além de fazer muitas pesquisas, nós já temos 19 livros publicados, 37 dissertações e teses sobre os povos indígenas e os povos africanos na Baixada Fluminense. Então, isso é muito importante falar, porque as pessoas falam que não tem material. Nós temos 37 teses e dissertações produzidas, né, sobre o território. E, além disso, também tem enfim, então o grupo de pesquisa faz pesquisa, mas também o grupo de pesquisa é extensão cultural, porque ele acabou virando uma espécie de produtora cultural, né? Então a gente, além dos livros, das dissertações, dos artigos, a gente também produz exposições, né, artísticas, museais. Nós produzimos uma peça de teatro há uns anos atrás, chamada Marginal Iguaçu. Muito boa, E por esse sinal. ano, é bem legal, né? E esse ano nós estamos lançando, nesse final de ano, dois filmes, né, com recurso da lei Paulo Gustavo. O primeiro filme chama Sambaqui, Histórias Ancestrais, né, que eu, além de roteirizar, dirigi, e também o outro filme com a colaboração da Bantu Produções, né, que eu sempre trago um produtor cultural, né, como parceiro. E o outro filme chama Bomba Bacuro, que é a história do Quilombo do Bomba, né? Então tem um filme que também está saindo, esse aí está ali, faltam uns detalhezinhos técnicos para finalizar, a questão da acessibilidade, está produzindo essa semana, mas o filme inclusive já está pronto, assim, com trilha sonora, já tá sonorizado, tá tudo direitinho. E aí esse filme também eu roteirizei e dirigi, mas aí já tem e o grupo de pesquisa, né, produção, mas já tem a coparticipação na produção do Provisório Permanente Produções e Criações, que é uma produtora lá do Rio, né, de um aluno que faz mestrado na UERJ aqui de Caxias, e a gente está lançando esses dois filmes, né, e junto com o livro, né, Espírito das Periferias. Então esse ano foi um ano de muitos produtos, né, porque além desse Bem movimentado. livro aqui, tem o livro da Eliana, Memórias da Ilha de Iguaçu, tem o livro da Juliana, Retratos Falados, né? Enfim, tem outras coisas também que o grupo de pesquisa está fazendo ao longo, né, desse final de ano aí, né? Esse movimento eu acho muito interessante, né? Esse movimento de criação sobre, sobre os quilombos, sobre as histórias ancestrais. As pessoas ficam muito fora da realidade, né, do que acontecia na Baixada Fluminense. E essas produções, por serem produções que carregam um audiovisual, né, na forma de livros, porque às vezes as teses o pessoal fica com preguiça de ler, mas um livro a pessoa se motiva mais, né? Eu acho curioso, mesmo sendo o mesmo material, né? Eu particularmente eu gosto de ler, então não importa para mim se é a tese ou se é um livro, assim, né? Publicado, mas isso acaba instigando as pessoas a querer saber mais. E essas produções de audiovisual, né, que a Lei Paulo Gustavo permitiu, que foi muito importante para a gente conhecer muitas histórias de personalidades, de locais aqui na nossa região, acabam atingindo uma massa, né, um público maior. E aí a gente consegue, de alguma forma, fazer com que as pessoas
se integrem pelo que já aconteceu aqui na nossa região. Bom dia, Aninha, que está participando aqui, o pessoal está participando, muito obrigado, bom dia para vocês. E aí eu te pergunto, Nelson, qual foi a inspiração para falar sobre o espírito das periferias? Eu já li o livro, eu sei, mas quem ainda não leu, qual é a inspiração do espírito das periferias? O Espírito das Periferias é um livro que se propõe ser um provocador, né, de reflexões. Quando eu fui para o UERJ, eu fui dar aula e depois virei coordenador do programa em Educação e Periferia. E nesse processo aí eu comecei a perceber que as pessoas tinham muita dificuldade de explicar o que era periferia. Né? O que é periferia? As pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que é isso. Todo mundo sabe o que é, mas na hora de explicar tem muita dificuldade. Então, eu fui procurar a periferia, encontrei um conceito da geografia, que é periferia, aquele lugar longe do centro, né? Então, Belford Roxo, por exemplo, é periferia porque está longe do centro da cidade do Rio de Janeiro, Caxias, Nova Iguaçu, São João, Mesquita. Isso que faria desse lugar uma periferia. Só que, quando eu começo a pensar junto lá com as pessoas, começamos a entender que, por exemplo, o Morro da Providência, que está no centro, na central do Rio de Janeiro, também é periferia e está no centro, não está longe do centro, né? Está dentro do centro. Você pega a própria Rocinha, né, que é uma maior favela da América Latina, está no centro ali do Zona Sul do Rio de Janeiro, lá de São Conrado, né, Leblon, aquela região ali. Então, ali Zona Sul, área nobre. Então, a periferia não está circunscrita apenas à sua posição no mapa. Então, o que é periferia? Então, nos anos 80, aqui na Baixada, e principalmente nos anos 90 em São Paulo, o termo periferia começou a aparecer de novo como um lugar de resistência. Basicamente, aquele lugar que tem ausência da presença do Estado ou a presença apenas através da polícia, né, da violência, e aí essa população ela precisa resistir. E como que resiste? Resiste a partir, né, de denunciar a ausência do Estado ou a presença através da violência apenas e reivindicar direitos. Né? Então, os movimentos sociais, como de Nova Aurora, do Mutirão, dessa região toda, é resultado, muitos CIEPs, por exemplo, o CIEP lá do Bom Pastor, é muito resultado dos movimentos sociais, que eram movimentos reivindicatórios de direitos dos anos 80 em Belford Roxo. Né? E em São Paulo, por exemplo, isso está muito presente no hip hop, nas músicas, que também, né? No funk carioca, de certa forma, você também tem essa coisa da reivindicar direito, denunciar o Estado pela sua ausência nesses lugares onde tem concentração de trabalhadores. E esses trabalhadores, não por acaso, são, em sua grande maioria, descendentes de indígenas e de africanos. Por exemplo, a cidade de Belford Roxo, nesse último censo, 72% da sua população se autodeclarou indígena ou negra. Né? Caxias, por exemplo, 69,8% da sua população se declarou negra ou indígena. Então, a gente está falando de cidades, de espaços periféricos de grande concentração de trabalhadores e grande concentração de indígenas e africanos e seus descendentes. Então, periferia é o lugar da resistência. É aquele lugar que você precisa resistir. Isso está no hip hop, está no grafite, está na música, está enfim, nos debates dos movimentos comunitários, etc. Só que eu estou há 30 anos estudando indígenas e africanos no território da Baixada Fluminense. Me dei conta, né, na escrita desse livro, que ano que vem eu completo exatamente 30 anos. Eu comecei a estudar isso aos 17 anos, estou com 47. Então é isso, 30 anos Tempo, né? fazendo essa coisa aí de pensar ancestralidades indígenas e africanas no nosso território. Então eu fui perguntar para as ancestralidades indígenas e para as ancestralidades africanas o que era a periferia. E aí veio uma coisa até muito poética, assim, a periferia é um lugar de existência, porque antes de a gente resistir, a gente também existe, né? E o que marca essa existência na periferia? A partilha, né? É um lugar, a periferia, um lugar que não tem direitos, não tem serviços do Estado, você precisa partilhar para existir. Né? Então, eu dou um exemplo muito prático, assim, que acontece muitas vezes no nosso
do nosso cotidiano que a gente não se dá conta, que assim, você está fazendo um bolo à tarde para tomar café, e aí alguém fala para você, você está ali e se deu conta que faltou, sei lá, açúcar para terminar o bolo ali na hora. O que você faz? Você corre lá no vizinho e pede um pouco de açúcar, né? E aí depois o vizinho, você né, às vezes dá, às vezes nem dá um pedaço de bolo para o vizinho, mas o fato é que o vizinho que está ali, ele sempre está pronto para partilhar, né, algo de acordo com a sua necessidade e vice-versa, né? Então, esse é o lugar do partilhar. Num lugar que, por exemplo, não tem creche pública, uma mulher só consegue sair para trabalhar porque a vizinha partilha o quintal, pelo menos o quintal dela, para as crianças ficarem ao longo do dia enquanto ela vai trabalhar, né? Então, tem muitas histórias assim, né? Eu tenho uma história de infância que me marcou muito. Aliás, tem duas histórias. Uma está no livro, né? E tem uma que não está no livro, que me marcou muito, que uma vez eu estava na Vila Paulínia lá, jogando bola, eu devia ter uns 10 anos de idade, mais ou menos. Aí na rua ali, na frente de casa, na rua mesmo, de chão, não era nem campinho, nem nada. E aí isso já era finalzinho ali de tarde, né? Umas 5 horas da tarde, mais ou menos. E a gente ali, as molecadas jogando bola, a gente começou a ver como um vizinho estava correndo para lá e para cá, meio que desesperado. Foi na padaria, voltou, foi no outro vizinho, voltou, foi, entrou em casa, foi para rua, voltou para dentro de casa, não sei o quê. E a gente ali jogando bola, vendo aquele senhor meio ali com a cara meio afoito, mas de crianças. E até que uma hora chega um outro vizinho, né? Cansado do trabalho, com a marmita, aquelas bolsas de marmita do lado assim, veio e quando viu o amigo assim, o vizinho assim, falou, ô vizinho, o que tá acontecendo aí, cara? Aí ele fala para ele assim, não, cara, eu tô nervoso aqui porque amanhã eu tenho uma entrevista de emprego. Aí o amigo vira para ele e fala, pô, cara, fica assim não, você é um ótimo profissional, vai dar tudo certo, o cara com certeza vai querer te contratar. Ele falou, não, mas eu não estou preocupado com a entrevista, eu estou preocupado porque a entrevista é no centro da cidade e eu não tenho o dinheiro da passagem. Estou, na verdade, nervoso porque eu estou procurando o dinheiro da passagem. Isso aí é fácil, eu vou resolver agora. Ele entra na casa dele e volta com o dinheiro da passagem e dá na mão dele. E aí, né, o vizinho saiu, formou um emprego e tal. Passado muitos anos, eu já tinha lá uns 14, uns 15 anos, eu estava nessa casa lá no poço, assim, puxando água e tal, conversando e tudo. E aí, quando eu ouço e eu entendo que aquela história aconteceu há muitos anos atrás, eu ainda tinha uns 10 anos, eu comecei a entender que, na verdade, aquele senhor, ele deu dinheiro, foi do pão da semana inteira para o outro pagar a passagem para ir atrás do emprego, né? Então, é um pouco isso, assim, a periferia, a gente vive na lógica da partilha. E a gente partilha, inclusive, não é aquilo que sobra, a gente partilha aquilo que nos é essencial, mas que o outro está precisando mais do que a gente, né? Então, na periferia, é o tempo todo o partilhar, né? Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo que eu acho que é incrível, que é o exemplo da laje, né? Você vai bater a laje na periferia é uma grande festa, né? E o pedreiro te faz orçamento até o ponto de laje, porque a laje ele vai bater, né, num grande movimento de congraçamento entre os vizinhos todos ali que fazem uma comida diferente, todo mundo virando concreto, e no final a laje fica pronta, né? Então, quando eu vou para o David Copenaua, então, assim, esse é o espírito da periferia, né, que é marcado por essa partilha. Quando eu vou para o David Copenaua, ele tem um livro chamado A Queda do Céu, e nesse livro tem um capítulo chamado O Espírito da Floresta. E o David Copenaua, entre muitas coisas que ele fala nesse capítulo, ele diz o seguinte, que na floresta você só vive se for na lógica de partilhar. Porque um rio, ele vai partilhar a água dele para você matar sua sede. Uma árvore vai partilhar o fruto dela para você matar sua fome. Uma fêmea mamífero, ela vai dar de mamar para os filhotes dela, mas vai dar leite dos filhotes dela para você dar de mamar para os seus filhos, se for necessário. Então, na floresta, você só partilha. E é da floresta que vem os povos indígenas, é da floresta africana que vem os povos africanos. Então, assim, daí eu tenho dito que o espírito da periferia, ou melhor, o espírito da floresta é o ancestral
do espírito da periferia, porque nós da periferia, nós não aprendemos a partilhar porque a gente aprendeu isso na escola, porque alguém falou que a gente tem que partilhar. A gente aprendeu a partilhar porque a gente aprendeu a partilhar porque isso está na nossa ancestralidade, né? Está no nosso movimento enfim, de elaboração, de reelaboração. Né? Então, é um pouco esse movimento, né? que é o espírito da floresta. Então, a periferia ela é um lugar distante do centro, mas ela é também um lugar da resistência, mas ela também é um lugar da partilha, né? Agora, por exemplo, quando vem as enchentes aí, início de ano, você pensa as confusões, minha casa grande teve muitos problemas de enchente, muitas vezes, e aí você é impressionante, que você está ali antes de chegar a defesa civil, antes de chegar o bombeiro, antes de chegar a polícia, antes de chegar o Estado, antes de chegar uma ONG qualquer, quem está ali do teu lado te ajudando a suspender as coisas para você não perder tudo é o teu vizinho. Mas esse vizinho também está com água até o joelho em casa, né? Mas é isso, é a partilha, né? E a partilha ela é na festa, na celebração, mas ela é também no momento da ausência, né? Essa sua fala, ela me faz lembrar de 3 pontos que eu tinha salvo aqui no livro para comentar. O primeiro é justamente quando você falou sobre quando você foi buscar a ancestralidade indígena e africana para saber o que era periferia, né? Eu tinha anotado aqui, eu tinha grifado aqui, sobre no primeiro capítulo ainda, né, você fala sobre, assim, tirando trechos aqui, né, sobre os caboclos, pretos velhos, pajés e caciques, como professores ancestrais, né? É meio que isso, né, buscar essa referência dessa ancestralidade a partir dessa visão, né, de professores, né, de mestres, né, de saber, do ensino, e a gente acaba, não, de uma forma geral, não delegando essa função também, essa ancestralidade, né, são, né, transmissores de saber. E aí, quando você fala sobre a questão dessa partilha, né, eu tinha salvo aqui um outro trecho, não, foi isso aqui, foi, você fala, ainda no primeiro capítulo também, né, que a confluência é a energia que nos move nas periferias, onde em meio à escassez há uma mutualidade de compartilhamento e respeito. E esses exemplos que você deu, né, você tem um exemplo dentro do livro, né, que você comentou, mas esse é outro exemplo, né, sobre a passagem, né, de ajudar alguém que vai procurar emprego, e tem alguém que não tem a passagem, alguém arrumar essa questão da laje, né. Eu vi muito isso, né, na minha infância, na minha adolescência. Meu pai é pedreiro, então, assim, quantas vezes ele foi ajudar alguém a bater a laje, algum vizinho, a própria laje da nossa casa, quando a gente construiu ela, eu lembro, né, que foi uma festa, assim, porque passou todo mundo, minha mãe fez lá, não lembro se foi uma feijoada, se foi alguma coisa do tipo, né, que é sempre sempre essa referência de uma comida forte, né, que dá uma sustância para depois do trabalho, né, e realmente, né, é uma festa, assim, e todo mundo tá ali, ninguém tá ganhando nada, mas tá todo mundo ali no espírito realmente de compartilhar, de ajudar, e essa sua fala me trouxe essa lembrança. E o outro trecho que eu comento que eu salvei aqui já é quando você fala sobre a ancestralidade sambaqueira, né? E que eu acho muito curioso, é uma coisa que eu sempre comento, né? Eu sou cria do Babi, e aí a gente sabe que o Babi, historicamente, acho que talvez seja a região que mais alague em Belfort Roxo. Sempre que chora, o Babi já está alagado, até que agora isso deu uma melhorada. Mas, assim, historicamente, sempre foi muito ruim, né? Eu passei por enchente a minha vida inteira lá. E uma coisa que eu achei curioso, você falando sobre esse movimento dos enchentes, né, quando eu leio sobre o Sambaquis e vejo que eles apresentam, né, elevações e encostas justamente preocupados em proteger as comunidades de possíveis inundações. Como que essa ancestralidade já tinha uma percepção, né, uma visão de conhecer o local, de planejar de alguma forma para evitar esse essas inundações ou outras intempéries que poderiam ser possíveis de acontecer. Como que essa especialidade já tinha, né, essa referência? Eu brinco muito falando sobre o centro de Belfort Roxo, a pessoa não fala, o centro alagou, a culpa é de um e de outro. Mas se a gente for reparar, na época da construção da ferrovia, a ferrovia era super elevada. Eu nunca vi o trem em Belfort Roxo alagar, sabe? Por que a cidade não foi planejada, né, baseado nisso? Por que não se pensou na ancestralidade e
das histórias passadas para poder se planejar a cidade. Então, Mais falar do sobre que, isso me lembra justamente isso, né? Essa importância de se olhar para o passado para poder projetar um futuro, né? é mais do que isso, Gil. Por exemplo, quando faz uma laje e tem que ter uma comida no final, porque você tem que devolver a energia que foi te dada. Sim, é a Entendeu? troca. É comer e dar de comer. Então, assim, eu trabalho na sua laje de graça, então eu dou minha energia física ali, espiritual, emocional, botar a laje ali, celebra contigo, comemora que sua laje agora está pronta, né? E ao mesmo tempo, eu aí você depois prepara um prato de mocotó e eu como, porque eu não vou embora sem a energia que eu te dei, porque a energia não foi dada, ela foi partilhada. Sim. É diferente, entendeu? Não é uma troca, é uma partilha, é uma doação, você entrega para o outro. E o outro pode te entregar a energia dela também. No caso, a energia que ela vai fazer ali é a comida, né? O fogão, enfim. Tem uma magia mesmo aí, ancestral, nesse movimento. E aí eu estou falando da construção, mas a gente podia falar de várias outras coisas que a gente faz na periferia. Em relação a essa coisa das enchentes, é muito sério, porque os sambaqueiros que viviam nesse território há pelo menos 7.000 anos antes do presente, 5.000 anos antes de Cristo, você vê, antes das pirâmides do Egito serem construídas, já tinha gente morando no que hoje é Belfor Roxo, porque os sambaqueiros estavam aqui nesse território há 7.000 anos, pelo menos. Então é muita coisa entre o rio Sarapuí e o rio Botas, no caso aqui, né? E mais um pouco adiante o Rio Iguaçu, que lá no Lote 15 o Rio Iguaçu já passa um pouco por dentro de Belfor Roxo, né? Vai tangenciando e tal. E aí você vê assim, esse território, ele é chamado de Imbuí, de Jambuí, né? De Babi, de Sarapuí. São lugares, Marambaia, isso tudo são nomes indígenas. E tem uma coisa importante, o indígena, o tupinambá, ele não deu esse nome aleatoriamente. Tem um conhecimento científico por trás disso. Porque ele não dá, porque ele chama Iguaçu. Iguaçu todo mundo sabe o que é. Iguaçu quer dizer muitas águas. É só lembrar das cataratas do Iguaçu, né? Que é aquele lugar de muita água. Então, eles vão chamar esse rio de Iguaçu porque é o rio que mais enche, porque é o rio que tem mais água, é o rio mais caudaloso. E o Tupinambá, ele trabalhava com a lógica do rio, que era o quê? Você chegava perto do rio, né? Quando a enchente já chegava, agora no final para o início do ano, eles se afastavam do rio. Iam lá para o lado da Capera, lá para o lado inclusive do altiplano que tem ali na região da Prata ali do Manhoso, aquela região ali, você ia para aqueles lugares mais altos ali, e ficava ali, ou em cima dos morros, que tem ali pro lado da Prata também, ali que eles iam ficar. Quando a água baixava dos rios, tanto do Sarapuí quanto do Botas ou do Iguaçu, eles desciam e iam aproveitar o humus do fundo do rio para fazer agricultura. E aí eles cultivavam ali suas mandiocas, o milho, o que podia, e aí eles produziam, cultivavam, colhiam e se afastavam para o rio encher de novo. E isso permitia com que eles tivessem uma conexão com a natureza sem necessariamente precisar interferir e nem sofrer. Por exemplo, tem muitos relatos de viajantes europeus do século XVI, missionários, que vieram já no período de colonização para cá, e vão relatando a vida das aldeias, da aldeia da Marambaia, a aldeia do Sarapuí, a aldeia da Jacutinga, a aldeia do Jaguaraí, a própria aldeia do Irajá, que está um pouquinho ali distante, mas está tangenciando nosso território. Essas aldeias todas, nenhuma delas teve caso da aldeia perder tudo por causa das cheias do rio, e nem nenhum tupinambá morrendo com as cheias dos rios. Por quê? Porque eles tinham conhecimento e uma tecnologia ancestral de lidar com esse rio. Enquanto nós, em pleno século XXI, eu e você, nossas famílias, sofremos muito, né, com as cheias desses rios fazendo enchente na nossa casa. Por quê?
Porque enquanto estavam lá os tupinambás, os sambaqueiros africanos cantando para o rio, dançando para o rio, a gente olha para isso e acha que isso é loucura, né? Acha que isso não é de Deus, acha um monte de coisa, né? E aí é uma doideira, porque o cara cantava para o rio em reverência ao rio, e o rio devolvia peixe para eles, né? O rio devolvia água fresca para nadar, para beber, o rio devolvia fertilização para o solo em determinada época do ano. Aí, hoje, a gente dá o que para esses rios? A gente dá o esgoto das nossas casas. Aí esse rio devolve para a gente também. Vai devolver o quê? Os mosquitos, o mau cheiro, a doença, a enchente, né? Então, a natureza, tem muita sabedoria na natureza, né? E eu sei que Belfort Roxo é uma cidade muito evangélica, com muitos evangélicos. E as pessoas entenderem isso, que a sabedoria divina, ela está na natureza, e a natureza está lá. Os povos indígenas, os povos africanos, traduziram essa sabedoria divina nos rios de forma muito mais inteligente do que os cristãos, né? As pessoas que estão ignorando o rio porque acham que o rio está ali para ser destruído mesmo, né? Não tem jeito, né? Enfim, eu acho que a gente precisa fazer uma revisão mesmo de uma concepção de partilha e de relação com a natureza para que a gente possa ter uma outra perspectiva mesmo de futuro nessa cidade. Eu acho curioso que há um tempo atrás eu li, eu só não lembro onde, não lembro quem é a citação, mas que falava sobre como os rios hoje, né, principalmente nas capitais, né, eles são, nas capitais não, nas grandes cidades, eles se tornaram galerias, né? Você tampa o rio hoje porque você tem vergonha do rio. Uhum. Antigamente você tinha o rio ali, super bonito, né? Era um local de lazer, era um local de pesca, de busca de alimento, de encontro de famílias e de amigos. E com o tempo a gente vai poluindo o rio, né? E aí a gente começa a ter vergonha daquilo, e aí a gente tampa o rio, concreta por cima, e aí a gente já não vê mais aquela vergonha. E aí a gente fica tranquilo, não estou vendo, não me incomoda. Eu não lembro de quem é, mas eu lembro que eu li sobre isso, achei isso muito interessante. E eu comecei a observar isso realmente, assim, nas cidades a gente não tem mais os rios correndo. A gente ainda, tipo, na Baixada, a gente vê os valões, né, os grandes valões aí, como é uma pena, né, quando eu ouço as pessoas falarem assim, o valão do Botas. Caramba, tipo, não é um valão, é um rio, sabe? Bom, vamos respeitar o rio, sabe? Assim, pelo menos em tese é um rio ainda, né? A gente sabe que está super assoreado, né? A gente tem mais esgoto do que qualquer outra coisa dentro do rio, mas quando a gente vê esses projetos, né, de canalização desses rios, né, de transformação desses rios em galerias, para poder esconder, para poder acabar, né, tirar isso da vista, tirar o cheiro, tirar tudo, a gente realmente entende que a gente está desgraçando a natureza. Para fazer um comentário aqui, a Mônica Batista, ela comentou, né, que ela botou assim, caramba, batelagem para mim sempre foi festa. Nunca me aprofundei na troca de energia emocional e espiritual do dar e receber. Mônica é uma historiadora também, que eu conheci há pouco tempo e que eu já estou apaixonado pelo trabalho dela. Flávio Cardoso comentou aqui que máximos melhores Nelson Gil, excelente. Flávio é um querido também, um amigão. Obrigado, Flávio. Bastante vai ser mais um comentário aqui. Tem bastante gente entrando na sala aqui. Esse comentário, só isso. Mas beleza. Tem uma galera que tem bastante gente acenando aqui. Sejam todos bem-vindos. Olha, você vê, Gil, essa coisa ainda da moradia que a Mônica fala, Uhum. primeiro se agradecer ao comentário das pessoas, assim, as pessoas sabem que eu morei 5 anos no Canadá, né? Eu fui lá fazer um período de sanduíche doutorado, e depois voltei para fazer pós-doutorado, fiquei trabalhando um pouquinho lá como pesquisador na universidade, e voltei para fazer concurso para a UERJ, já em 2015, né? E lá no Canadá eu aprendi uma coisa que é muito comum, que é muito comum a gente ver em filme, né? Que é o menino, quando faz 18 anos, tem que sair de casa, né? Eu tinha amigos com 18 anos, mais de 18 anos lá no Canadá, e que eram muito zoados entre os colegas porque moravam com os pais, né? E isso tem um sentido cultural na cultura, na economia americana e na economia canadense, que é o quê? Você vai sempre manter o mercado imobiliário aquecido. Por quê? Porque todo mundo que faz 18 anos
vai ter que alugar ou comprar uma casa. Então, esse é o sentido cultural e econômico de a gente ver essas coisas no filme de o menino com 18 anos tem que sair de casa, não pode ficar em casa, não pode morar com os pais. Aqui, eu sempre brincava lá com eles, dizendo assim, aqui na Baixada é completamente diferente, né? Eu tenho, lá na Vila Paulina, eu sou o 10º de 13 irmãos, na Vila Paulina meu pai construiu uma casa bem grande, né? Bem no meio aqui, né? No quintal, de 12 por 30, igual a maioria dos terrenos de Belfor Roxo, por exemplo. E aí meu pai construiu essa casa e a gente foi criado lá. Quando eu casei, eu construí uma casa no fundo da casa do meu pai. Aí minha irmã casou, construiu outra mais adiante. O outro casou, construiu outro casou, construiu outro, depois comprou um terreno do lado, foi construindo em volta, e no final a gente tem uma casa grande no meio e um monte de casa pequena em volta. Isso é a planta de uma aldeia tupinambá. Você tem uma tábua no meio, várias tábuas pequenas em volta. Isso é também uma casa de candomblé, porque você tem um barracão no meio e as casas dos orixás em volta. Isso significa o quê? Que a gente habita como indígenas e como africanos na Baixada Fluminense. Entendeu? A gente não só fala, a gente não só partilha, a gente mora, a gente come, a gente fala como tupinambás e como africanos, mas quer acreditar, quer desejar ser como os colonizadores europeus que nos exploraram, que destruíram a natureza, enfim, essas coisas todas, né? Então, o livro, né, Ancestralidades Indígenas e Africanas na Baixada Fluminense, é um convite para as pessoas olharem para os seus avós, olharem para os seus pais, olharem para o poço, na casa que você foi criado, olhar pelo pé descalço, que a gente andava pela rua, né, com pouca roupa, né, sempre todo mundo trabalhando muito em casa, ninguém pode ficar parado, né, tá a criança parada, você manda ela ir para lavar o copo, tem um menino parado, você manda ir no mercado. Isso tudo é uma lógica dos trabalhadores, né, daqueles que estão ali nessa função do trabalhar, mas é sempre um trabalho de partilha, né? É sempre um trabalho desse movimento, né? De partilha. Então você vai vendo muito as expressões das culturas indígenas, das culturas africanas no nosso cotidiano, né? E isso começa com os sambaqueiros, né, há 7.000 anos atrás, passa pelas aldeias tupinambás e depois chega com os africanos bantus aqui no nosso território, né, que vai formar a grande maioria das culturas afro-brasileiras, né, e dos descendentes de indígenas e de africanos, né, das culturas indígenas também remanescentes, né, nesse território. Eu quero falar sobre essa questão dos bantos, mas só antes comentar aqui que a Joana Bastos disse que a avó dela contava que quando jovem pescava no Rio Botas, né? Que o aumento desenfreado da população e a falta de saneamento adequado, as autoridades são como perfeito para toda essa destruição. A gente sabe, né, que a Baixada cresceu não muito, né, desenfreado, sem nenhum planejamento urbano, e isso acaba realmente refletindo nisso, né? A falta de preocupação e também. Mônica novamente comenta dizendo que, novamente, eu nunca pensei nos nossos quintais como perpetuação das culturas indígenas e africanas. Angélica diz que sensacional. Poderia comentar um pouco mais sobre a relação ancestral com os rios? Se ainda resta alguma tradição na Baixada? Obrigada. Eu ia comentar mais uma coisa, mas cortou aqui. Você acabou enviando antes. Quando você falou sobre isso, né, sobre a localização da sua casa, lá, como é que ficou, né, a dinâmica do terreno, né, isso realmente é muito comum. Me veio na cabeça automaticamente essa questão da aldeia indígena, né, dos povos de Santos, como que eles como fica, né, com o barracão no meio e as casas de Santos, as casas orixás no entorno, né, é bem essa dinâmica. E aí, quando você fala de povos bons, é uma coisa que eu tinha notado que eu tenho para comentar com você, é que, deixa eu ver se eu acho aqui, que 90%, né, da população negra que veio escravizada para o Brasil, que chega na Baixada Fluminense, na verdade, especificamente, ela é de origem bantu. E aí a gente queria te perguntar como você enxerga essa herança desses povos bantus na Baixada Fluminense, qual a influência que eles teriam, né, deixado aqui, e aí acho que você, conversando sobre isso, já deu meio que um norte para essa minha pergunta, né?
Olha, os bantos, eles são os principais povoadores da Baixada Fluminense, junto com os tupinambás. A gente está falando de 90% da população africana que veio para esse território era um povo banto, né? Ou eram povos bantos, porque os bantos não eram uma coisa só também, né? E eles tinham uma coisa muito interessante, Gil, que eles, assim, os bantos em geral, até hoje, né? Você vai na África, mesmo aqui nas culturas brasileiras, assim, quando você chega no território, você precisa reverenciar, você precisa respeitar o dono da terra. Aí vamos fazer um exercício. O europeu colonizador vai na África, sequestra os africanos ou comercializa, traz para cá, né, no tráfico, bota para escravizar, fala, vocês vão trabalhar nessa terra. E eu sou o dono dessa terra. Eu tenho uma escritura aqui do rei de Portugal dizendo que eu sou o dono da região da fazenda do Babi, por exemplo, onde você cresceu. E aí eu sou dono da fazenda aqui do Brejo, eu sou dono sei lá, da fazenda do Jambuí, eu sou dono da fazenda do Outeiro, né? Ou da fazenda do Calundu, ou do Engenho da Vitória, lá aqui no território do Belford Roxo. E o africano vem para cá. E aí, quando isso parece uma loucura, assim, quando você tem o direito, o africano tem o direito de escolher o padrinho dos filhos, ele vai escolher indígena para ser padrinho. Isso é impressionante, porque o que acontece? Quando o livro de batismo mais antigo que a gente tem aqui no território é um livro do século XVII, da freguesia de Nossa Senhora Santo Antônio da Jacutinga, que é bem o território que é a cidade de Belford Roxo. Nesse livro, logo nos primeiros assentos, os africanos que vão batizar seus filhos chamam indígena para serem padrinhos. E nesses documentos também está cheio de mulheres africanas casando com homens indígenas e um monte de mulheres indígenas casando com homens africanos. Então, o que significa isso? Né? A hipótese que eu trabalho, que mesmo na lógica da colonização, que era a Igreja Católica, né? Enfim, o batismo, o ritual, quando o africano tem a chance, ele vai expressar a sua cultura, dizendo que eu tenho que reverenciar, que a gente chama para padrinho quem? Aquele que é mais importante, né? Aquele que é o primeiro, em geral, né? Aquela pessoa que você confia para cuidar do seu filho. E aí os africanos, nesse ritual católico, vão convidar indígenas para ocupar esse lugar. Então eu faço uma leitura que dentro da lógica colonial, né, os africanos estão reverenciando aos indígenas, né? Então aí a gente vai observando como que o banto ele tem essa leitura do território, né? E a leitura dos elementos das culturas das pessoas que estão juntos nesse território. Agora, uma outra coisa importante é que esses bantos eles vieram para cá para trabalhar, né? E vão trabalhar onde? Vão trabalhar na roça, né? Então, assim, é muito interessante a gente pensar nisso, né? Vão trabalhar em lugares que você já tem indígenas tupinambás e que antes do tupinambás já estavam os sambaqueiros ali. Então, a gente está falando de um território que é ancestralizado por diferentes grupos culturais, né? Diferentes sociedades que se estabeleceram no território ao longo do tempo, né? E aí outra coisa interessante também de observar é como que você vai ver o tempo todo se misturando, por exemplo, os arqueólogos, quando escavaram aí a região, por exemplo, da RJ 109, que a gente chama de arco metropolitano, por exemplo, vai encontrar um monte de cachimbos africanos com cerâmicas tupinambás, né? O que significa isso? Que eles estavam coexistindo, né? Eles estavam vivendo, mesmo que não fossem juntos na mesma casa, mas estavam coexistindo o tempo todo, estava havendo o tempo todo partilhas de culturas e de signos culturais. E isso vai estar presente, por exemplo, no engenho do Calundu,
Calundu é um culto africano, né, Bakongo, lá da região Bakongo, mas que tem, né, vários elementos indígenas acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente tinha em Belfort Roxo, por exemplo, muitos batuques, né? Tem registro de batuque na Fazenda do Brejo, tem registro de batuques isso tudo está início do século XIX. Batuque, por exemplo, na região lá do Calundu, onde hoje é Santa Teresa, na região hoje ali é o Parque Fluminense, né, já ali perto do Fuvona. Tudo isso eram territórios que se ocupavam, né, com o trabalho africano indígena, mas também com as expressões culturais indígenas e africanas. Quer ver um exemplo básico assim para a gente entender isso? Os portugueses vieram para cá para botar engenhos de açúcar, né? Mas a maioria dos engenhos que ficaram aqui eram engenhos de farinha de mandioca. E a mandioca, a farinha de mandioca é uma tecnologia tupinambá, que foi rapidamente assimilada pelos africanos bantos, porque o africano banto, ele é sempre, ele é sempre acolhedor. Ele nunca vai dizer que não serve, ele sempre vai acolher, ele sempre vai aproximar. E o tupinambá também, né? Então, vejam que isso é tão sério, porque quando você chega no século XVIII, tem muitas plantações, século XIX, XVIII, XIX, muitas plantações de farinha de mandioca em Luanda, em Angola, né? Tem registro, tem uma tese de doutorado lá pela Universidade de York que mostra isso. Então, esse tupinambá e esse banto, a comida, por exemplo, a farinha de mandioca foi tão respeitada por conta dessa relação do banto com o dono da terra, que a farinha de mandioca virou uma comida sagrada nos cultos afro-brasileiros, né? Para quem conhece um pouco Fazer, né? de cultura afro-brasileira, e aí a gente vai ter, por exemplo, no Ipadê de Oxum, a farofa de dendê, que é a farinha de mandioca tupinambá, né, com o dendê africano. A moqueca, por exemplo, né, que era um prato indígena, mas que vem um africano e bota dendê, pimenta dentro, né, e vai fazendo uma mistura ali. E aí ele fala assim, mas daí padê, você está falando de coisas de candomblé, de umbanda, não sei o quê, mas quem nunca comeu uma moqueca? Quem nunca comeu uma farofa de dendê ali, aquela farofa amarelinha que vem acompanhando o prato, te come isso. O que acontece? Isso é antropofágico. A gente está o tempo todo alimentando. Aí, novamente, a troca de energia que está lá na laje, entendeu? Você dá sua energia e alguém vem te dar energia. Isso é cultura. A gente come isso, a gente se alimenta disso. A gente se alimenta fisicamente e a gente se alimenta também culturalmente, né? E para quem religioso, né, a gente se alimenta também espiritualmente disso. É curioso, né? Porque a gente não para pensar dessa forma, né? Sobre essa questão da alimentação. Né? Eu tinha marcado algumas outras coisas aqui, né? Que você acabou falando já. E o livro está todo marcado, cara. Cheio de anotação. Que bom, que bom. Eu tenho um certo. Eu brinco, né? Que eu tenho um certo respeito pelo livro, então eu não gosto de fazer isso. Normalmente eu faço anotação em algum papel, alguma coisa, mas eu sempre acabo perdendo. Eu guardo. Melhor anotar no Um monte livro, é sempre aqui tem um melhor. monte de pasta, um monte de coisa aqui, um monte de anotação, eu não sei mais nem o que é e o que tá, onde que tá. Então, e aí eu tô aprendendo com o Davi a rabiscar um livro, né? Eu tô quebrando os meus próprios preconceitos em não rabiscar um livro, mas eu tô fazendo isso e para mim tem sido mais interessante, porque eu consigo abrir e já ir direto a um ponto que me chama mais atenção. Isso facilita bastante, né, no processo de pesquisa, de criação de conteúdo e tudo mais. E aí, deixa eu ver aqui. Eu tinha separado também essa questão, dessa parte sobre a questão dos engenhos de mandioca, sobre os calundus. Você falou sobre a justaposição dos mundos, né, ocupando o mesmo espaço, né, isso é muito interessante. Como que as ancestralidades elas meio que se convergem para o mesmo espaço, né, e a gente não consegue talvez ter a dimensão disso, né? Como que os sambaqueiros, os tupinambás, os africanos que vieram para cá têm essa mesma percepção. Fizemos observação da diáspora no processo de partilha, que é algo que eu achei muito interessante, né? Você, durante o livro inteiro, você fala sobre esse processo de partilha, né? Em vários trechos você tem falando sobre esse processo. E eu queria só mudar um pouco do foco do assunto. Pois não. Não, pode falar. Não, é porque eu queria dizer uma coisa muito importante, que partilha, no sentido que está no livro, é muito parecido com a ideia de amor, né?
Não o amor romântico que a gente aprende aí nos filmes, nas novelas, não é isso, porque amor romântico, na verdade, não é amor, né? Eu sempre brinco dizendo assim, se você ama, se alguém diz que te ama, brinco falando sério, né? Se alguém fala que te ama e quer que você ame ela de volta, te obriga a amar de volta, dá outro nome para isso. Isso não é amor. A obra do professor Renato Nogueira mostra isso, né? Lá, Vamos Falar de Amor lá, mostra já isso, que amor não é isso. Amor não é troca, porque partilha não é troca. Partilha você só dá. É igual amor. A ideia do amor você só dá. É a doação. Essa é a ideia, por exemplo, do amor cristão, do cristianismo que eu chamo do Jesus essênio, né? Que é aquele Jesus original, não o cristianismo romano, que é o cristianismo da dominação. Estou falando aquele cristianismo original lá, que os evangélicos vão chamar de cristianismo primitivo, né? Que é ainda as palavras ali originais de Jesus e tal. Nessa lógica, é o que o Jesus ensina como amor, é a mesma coisa de partilha. Por exemplo, no livro de João, vai dizer que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então é muito simples, Deus me amou e eu amo outra pessoa. Se eu estou querendo que você me ame de volta agora, eu estou querendo ser amado por Deus, amado por você, mas só estou amando você. Então eu estou sendo desonesto, porque eu estou querendo dois e só estou dando um. Entendeu a lógica da partilha? Uhum. Então, assim, Deus me amou primeiro e eu te amo, acabou. Fechou já o ciclo. Entendeu? Já foi igual. Essa é a lógica da partilha. Né? Você simplesmente dá. O cara vai te dar açúcar aí na tua casa para você fazer o bolo, ele não está esperando que você dê um pedaço de bolo para ele. Ele simplesmente te deu o açúcar porque você pediu. Um vizinho que vai, sei lá, à noite acabou o gás. Aí tem que esquentar uma madeira para a criança. Ele vai, pô, vem aqui na minha casa e esquenta. Ele não quer que você dê essa chama do fogo da casa, esse pouquinho de gás de devolve. Não tem isso. Por quê? Porque é partilha, você só dá. Né? E uma hora você, às vezes ele vem, quando ele vai precisar, não pede nem a você, já pede ao outro vizinho. Né? Às vezes a gente fica, pô, eu sempre pedi a ele, ele foi pedir ao outro. Mas é isso, é um processo de partilhar, né? Que é diferente da troca, porque troca já é outra coisa, né? E, sobretudo, também do exigir o outro que receber aquilo que você está dando. Isso não existe, né? Eu sempre falo isso, se alguém te ama e está te obrigando a amar de volta, corre disso, porque isso não é amor, né? Isso é importante a gente ter essa reflexão. Já fica essa lição para a vida aí, pessoal. Começou um relacionamento aí, ó. Lembra das palavras do professor Nielson, ó. Capina antes. Leia Mas o eu quero livro. mais fazer uma propaganda do livro aqui, né? O nome do livro é Espírito das Periferias, né? O professor Nielson está fazendo uma série de lançamentos aí. Inclusive hoje, 2 horas da tarde, no espaço Ciência Interativa, no campus do IFRJ em Mesquita. Né? É super fácil de se instalar, de chegar. Ele vai estar lá hoje, a partir das 2 horas da tarde, fazendo um lançamento para quem quiser adquirir, autografar, conversar com o professor Nielson. Ele é super acessível, vocês vão poder conversar com ele. Eu tive a sorte, né, de ter encontrado o Nielson em alguns lugares e sempre foram ótimas experiências. A gente pôde conversar, às vezes mais brevemente, às vezes um pouco mais longas conversas, mas enfim, é sempre um prazer ter o Nielson aqui ou conversar com ele pessoalmente. Deixa eu fazer um comentário aqui. Menina Beth, ela gosta muito do conceito de partilha e ela contou que o livro dela ainda está faltando autógrafo. Já passa lá hoje, Beth. 2 horas no campus do FRJ em Mesquita, o Nelson vai estar lá, pessoal. Tá lá. O livro, né? Quem tá com o livro, quiser autografar, vai lá também. E aí, mudando, não, se é verdade, quando você começa a falar sobre, quando você começou a falar agora sobre a questão do candomblé, desse preconceito, né? Tem uma parte que eu achei muito interessante aqui no livro, que inclusive eu vou pesquisar um pouco mais, eu quero fazer uma matéria para né, fazer um conteúdo para colocar aqui na página, que quando você fala sobre o primeiro registro de racismo religioso que acontece aqui no Recôncavo da Guanabara, né? Sobre essas palavras. Que em 1833, né, o juiz de paz da freguesia de Santo Antônio de Jacutinga tinha que ser em Belfort Roxo, né? Tipo, tinha que ser, que não é possível, né? E sobre a proibição, né, do uso de tambor nas festas dos escravos, né, os denominados candomblés, e a justificativa é que eles participavam dessas festas, né, para poder tramar com os seus senhores e tudo mais. E aí, um pouco antes, você fala que, né,
a colonialidade se alimenta da morte da população das periferias, né? Eu fiz um link com essas duas situações, né? Porque a partir que a gente entende que esse racismo religioso está ali, você começa a perseguir esse pessoal por causa da religião, e a gente sabe que aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem esses ataques constantes, né, aos centros de candomblé, aos centros de umbanda e tudo mais, e isso acaba virando já não é mais só uma perseguição religiosa, né, e acaba virando morte, né, acaba gerando extermínio dessa população por causa simplesmente da religião deles. E aí quando eu leio essa parte, né, que você fala sobre a colonialidade se alimenta da morte da população das periferias, eu entendo que essa colonialidade que vem e que se infiltra nas nossas cabeças e a gente não, mas as pessoas de uma forma geral, né, eu nem gosto de me incluir nisso, né, mas assim, elas se deixam levar por essa colonialidade, achando que o europeu é melhor, que tudo que vem da Europa é melhor, e continua se baseando nisso, e chega a esse ponto, né, de olhar para o outro, olhar para o diferente, de olhar para o próprio ancestral e enxergar ele como algo negativo e perseguir, se alimentar disso, né? Eles têm que destruir, têm que acabar, porque como você fala no início sobre a questão do que é periferia, né? Eu entendo, né, a partir desse conceito, eu posso estar errado, não sei se você me corrige, que esses povos, né, de origem africana, que hoje mantêm as suas religiões, são periferias. Eu entendo que, pelo menos foi uma visão que eu tive, né, que esses povos hoje eles são uma periferia, talvez numa outra forma, né, não na questão não só geográfica, mas como você fala que, por exemplo, o Morro da Providência é uma periferia mesmo não estando afastado do centro, né? Eu entendo isso como geográfico, mas eu vejo de uma forma talvez mais, sei lá, antropológica ou sociológica, não sei definir isso É ainda, ancestral, mas, cara, é ancestral, não é mas enfim, sociológica, não. é ancestral. É ancestral mesmo, é sério, é isso mesmo. É ancestral. Ó, a gente vive, a Lélia Gonzalez, ela dá, é genial os textos. Quem não conhece, por favor, conheça a professora Lélia Gonzalez. Uhum. Ela, infelizmente, é uma pessoa já falecida, mas ela deixou um legado de escritos para gente muito potente. Entre tantas coisas que ela escreveu maravilhosas, tem uma coisa que ela fala assim: o Brasil, a gente vive uma espécie de neurose cultural brasileira. E o que é a neurose cultural brasileira? A neurose, a Lélia Gonzalez, entre outras coisas, ela era psicanalista. E neurose é um conceito que vem da psicanálise, do Freud, né? Todo mundo sabe. O Freud ele organiza a nossa aparelho psíquico em três formas, né? A gente ou é neurótico, ou é psicótico, ou é perverso. E aí, em geral, a gente, na psicanálise, vai dizer que neurótico é o normal, né? Porque normal é caracterizado pela dúvida. Então, assim, eu e você, que somos, né, tidos como normais, entre aspas, aí do mundo, porque de perto ninguém é normal, mas, assim, é a dúvida. Então, por exemplo, estava aqui agora aqui preparando para falar, eu fico de chapéu ou sem chapéu? Eu boto a camisa vermelha ou pego uma camisa azul? Isso é a dúvida. Eu vou namorar uma menina, vou namorar um menino, vou namorar fulano, beltrano, eu vou trabalhar, eu vou continuar estudando. A gente vive na dúvida. E aí o Freud vai dizer, ter dúvida é normal. O problema da dúvida é quando ela começa a virar angústia. Aí você precisa de ajuda, precisa de terapia, né? Então você precisa dar angústia, porque se você não cura a angústia, você vai surtar em algum momento. E aí começa o surto, aí é um outro problema mais grave. Então é basicamente isso, é a dúvida, angústia e surto. Eu estou aqui, obviamente, simplificando. Então, veja bem, a neurose cultural brasileira é exatamente isso, que a gente vive uma dúvida constante, que é o quê? A gente é indígena, a gente é africano, porque a gente tem o DNA indígena e o DNA africano, a gente come como indígena, como africano, a gente fala como indígena africano, a gente mora como indígena africano, as igrejas católicas, igrejas de Assembleia de Deus, as igrejas evangélicas, estão todas cheias de tambores. Não, os cultos não são como são os cultos na Europa ou nos Estados Unidos, sobretudo na Europa, não é igual. Então, o que acontece? Nós até cultuamos, estou falando no próprio cristianismo mesmo, como indígena e como africanos. Mas a gente quer ser europeu, a gente quer ser o colonizador, sabe? Então, assim, é mais ou menos isso. O cara veio aqui, matou os nossos ancestrais, escravizou, exterminou,
aprisionou, e a gente ainda quer ser igual a eles. Isso é que a Lélia Gonzalez chama de a neurose cultural brasileira. O problema é que a nossa neurose, no Brasil, já deixou de ser dúvida e já virou angústia, já deixou de ser angústia e já virou surto. Porque se você pega um policial preto, farda ele com a roupa do exército e manda dentro de uma favela para matar outros meninos pretos, isso já é o surto cultural brasileiro. Isso já não é mais a neurose cultural brasileira. A cada 100 jovens assassinados em Belford Roxo, 77 são pretos ou pardos, são negros. Estou falando da cidade de Belford Roxo. Não estou falando nem de Brasil. 77% dos assassinados em Belford Roxo são de meninos entre 18 e 25 anos, negros. Em geral, atacados entre eles, que são negros, ou por um policial preto. Isso é o surto cultural brasileiro. E aí é incrível, porque o que o Freud fala? Como que você cura a neurose, cura o surto ou cura a angústia? De uma forma, fazendo terapia. O que é terapia? Terapia é você chegar lá e fala a sua história para as pessoas. Então, enquanto em Belford Roxo nós não contarmos a história dos africanos e da população negra, enquanto a gente não contar a história dos indígenas e da população descendente de indígenas desse município ou desse país, nós vamos continuar surtados. A gente vai continuar jogando cocô no rio e esperando que o rio nos devolva enchente todo ano. Entende? Exatamente. Então, assim, é esse processo que a gente precisa entender. Então, assim, a gente fala, por exemplo, da Lei 11.645, da Lei 10.639, que obriga, né, a gente a ensinar a história dos negros. Agora, você vê, uma cidade que 72% da sua população é negra, cujas professoras da rede municipal, em grande maioria, talvez 80% dos professores são pretos, como que a gente precisa obrigar a uma professora preta, com um monte de aluno preto, ensinar a história dos pretos? Entendeu? Mas a gente teve que fazer essa lei. Estou falando do município de Belford Roxo, mas isso é Brasil como um todo. A Lélia Gonzalez está analisando o Brasil como um todo. Então, assim, como que se cura a neurose, como se cura a angústia? Através de terapia. O que é terapia? Vou rememorar, né? Buscar nas origens, buscar no passado resposta para o presente e como que a gente vai pensar esse presente daqui para frente, né? Então, assim, é o futuro, e o futuro é ancestral, né? E o que é a ancestralidade? A ancestralidade é voltar, né, a essas concepções de mundo, né, que não são concepções coloniais, né, e que nunca foram colonizadas, porque elas estão aí resistindo até hoje, né? Por exemplo, o Tupinambá ele dizia o seguinte, ó, se você me matar não é um problema, porque se você me matar, você vai ter que me carregar contigo, né? Então isso tá no samba enredo lá da Grande Rio, isso está no livro do Alberto Mussa, isso está em vários caras, que eles eram antropofágicos, comiam carne humana, mas eles não gostavam, eles vomitavam, tinham nojo do que estavam comendo. Mas por que comia? Porque era um processo simbólico, ritualístico. Por quê? Porque eles acreditavam que ali você tinha que vingar, e vingar no sentido de viver. Então, assim, é igual quando a gente bota uma plantinha lá e fica assim, essa plantinha vai vingar. Então, assim, aquele pintinho ali não vingou, ele vai morrer. Então, assim, isso é o quê? Vingar no sentido de viver. Então, o Tupinambá fala, eu vou vingar em você, eu vou viver em você, né? E aí você vê, a gente hoje fala a língua portuguesa no país, certo? Mas, se eu falar Iguaçu, Sarapuí, Marambaia, Caioaba, sei lá, Mandioca, ninguém precisa de tradução. Então a gente fala a língua portuguesa, mas a língua portuguesa está carregando a língua tupinambá. O tupinambá está vivo. A língua tupinambá está vivendo na língua portuguesa. Você vê as igrejas coloniais aqui da Baixada, Santo Antônio da Jacutinga. O Santo Antônio europeu está carregando a Jacutinga indígena. Vai na outra, é Nossa Senhora da Piedade de Magé. A Nossa Senhora da Piedade europeia, colonizadora, está carregando o Magé Tupinambá. A outra é Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu, está lá Nossa Senhora da Piedade carregando o Iguaçu Tupinambá. A outra é Nossa Senhora da Conceição do Marapicu, a outra é Nossa Senhora do Irajá, Nossa Senhora de Ipanema. Ou seja, o colonizador
que veio aqui para colonizar, para matar, ele está carregando, porque o Tupinambá está vivendo nele. E nós estamos nos entendendo como colonizador e nós estamos carregando o Tupinambá, estamos carregando os africanos dentro da gente. Isso é o que constitui o processo ancestral, quando você começa a entender e a rememorar e a descobrir a África, o Tupinambá e o sambaqueiro que vive dentro de você. E como que a gente vai conseguir fazer esse processo? Quando a gente rememorar, quando a gente começar a reconhecer essas histórias, esse passado, para além do passado colonial, obviamente, né? Eu gosto muito de conversar contigo, porque sempre, toda conversa é uma aula, assim, eu fico encantado com esse conhecimento seu. Você falando sobre essa questão, eu achei muito interessante isso, né, essa questão do Tupinambá, de carregar, eu acho isso muito interessante, né, de carregar. E aí quando você fala, né, por exemplo, e puxando para o lado da Lélia Gonzalez, né, você falando que as igrejas, né, carregam, né, o Tupinambá, né, seus nomes e tudo mais, isso me lembra um pouco do português, né, e também acontece isso, né, a língua portuguesa ela carrega, né, toda essa carga do preto, né, então assim, a língua vem, se estabelece, mas ela vai ser modificada, ela vai ser alterada e ela vai carregar todo esse processo que o colonizador fez, né, de matar, de destruir. E aí eu tinha pensado sobre isso, e quando você comentou sobre a Lélia Gonzalez, me veio isso logo na cabeça. E eu fiz essa sensação aqui também. Só um comentário aqui, a menina Beth, né, comentou que o memorial da professora Lélia fica no Ilhéuxum, Pará. Ilhéuxum, Pará. Itaguaí, não é isso? Eu já ouvi falar muito sobre esse terreiro. Eu não conheço a verdade. É o terreiro fundado pelo Jair. Meu Deus, Jair de Jagum, algum. Alguma coisa assim. Conheço lá, eu até estive com o herdeiro da casa lá, num debate, acho que tem 2 semanas. Bacana. Eu conheci Itaguaí tem pouco tempo, na verdade, tem, sei lá, acho que menos de um mês. Era uma universidade aqui do entorno que eu não conhecia, e aí eu tirei um dia para ir conhecer Itaguaí, eu estiquei um pouco mais, mas eu ainda não tive a oportunidade de conhecer o Ilhéuxum Pará e em outros ensinos, enfim. E o Ilhéuxum Pará é um universo, é um mundo lá dentro, é muito incrível. Eu já vi nas redes sociais algumas coisas, e instiga realmente a conhecer, porque é um mundo de conhecimento lá, né? A Angélica comenta aqui que dificilmente os artigos acadêmicos sobre a Baixada citam a ocupação do território antes do colonizador. Angélica, lê meus artigos, Angélica. A gente tem uma fonte nova aqui, ó. O pessoal do da Baixada está fazendo esse trabalho, né? Tem um monte de coisa. Não, mas é verdade que ela diz, porque até eu mesmo, eu começo a escrever sobre a Baixada a partir da colonização, depois que eu vou fazendo esse processo, né, de desconstrução das minhas próprias neuroses, né? Porque é isso, é o que a gente faz, né? A gente não faz isso para libertar o outro, a gente faz isso para a gente se libertar, entendeu? A gente faz isso para a gente crescer. E aí que se alguém lê depois e acha que também vai servir, que pode ajudar como referência, como ponto de partida, maravilhoso, né? Mas assim, as pessoas perguntam assim, o que inspirou escrever O Espírito das Periferias? Aliás, essa é a sua primeira pergunta. Eu tenho uma resposta elaborada, filosófica, mas no fundo, O Espírito das Periferias é um livro de respostas todas para mim mesmo, né? Porque a gente escreve para isso, para a gente poder se, né, compreender no mundo, né? E aí, às vezes, essa compreensão também serve para outras pessoas, né? E aí é bom que a gente vai fazendo esses movimentos de partilha, né? A Beth comentou aqui, ela respondeu aqui pra gente, né? Jair de Ogum. Jair de Ogum, é isso mesmo, é. Do Pará, que é um território de bioancestralidade. Que é um conceito bem interessante. A gente precisa explorar mais esse conceito de bioancestralidade, né? Bioancestralidade, isso aí. A ancestralidade sobre a natureza, e é isso, né? Resumir toda essa conversa nesse conceito, né? De bioancestralidade. E a gente fala sobre os rios, né? Sobre a poluição dos rios, sobre isso, e a gente parar para observar, para analisar, a gente volta nesse conceito da bioancestralidade. É a concha, né? A concha é eu trabalho com a ideia de biointeratividade do Nego Bispo, mas é a concha. A concha ela é impressionante, porque a concha era casa. Eu sempre falo assim, concha é casa. A concha é casa de quem? Porque antes de tudo morava um molusco dentro dessa casa.
dessa concha. E é muito, muito louco, porque quando eu fui escrever esse livro, eu fui entender como que esse molusco constrói a concha. E a concha ela é construída organicamente, né? Esse molusco molenga, que você chupa assim, ele engole de uma vez, ele vai endurecendo a sua parte do seu corpo, e isso vai virando a carapaça que a gente vê como ostra, como a concha hoje. Vai endurecendo. É uma casa que você vai construindo organicamente. Aí você vai chegar nas casas, por exemplo, em Belford Roxo, na Vila Paulina, e como que as casas eram construídas? Em geral, os homens da família chegavam 5h30, 6 horas do trabalho, iam construir a casa até 8, 9, 10 horas da noite, ali construindo, embolsando, fazendo alguma coisa, botando terra para dentro, pedra para dentro, tudo no final do dia. Ou seja, você mesmo constrói a sua casa. Isso é orgânico. A gente constrói casa na Baixada Fluminense igual um molusco constrói a sua concha. A gente não se dá conta disso, porque isso é uma reflexão ancestral da biointeratividade ou da bioancestralidade que a Beth traz aí. Aí você vê assim, depois o sambaqueiro pega essa concha lá na Baía da Guanabara, no Rio Bote, Rio Iguaçu, Rio Sarapuí, come o molusco e a concha ele vai juntando e vai fazendo um monte de conchas. E aí a concha vira a casa do sambaqueiro. Aí depois o sambaqueiro começa a enterrar seus mortos dentro, no meio dessas conchas. Então é a casa dos vivos, mas também é a casa dos mortos. Então já virou um espaço de ancestralidade, de tempo ancestral entre o mundo do vivo e o mundo dos mortos. Então isso é a concha. A concha é a casa do molusco, a concha é a casa do sambaqueiro. Aí você chega no sambaqui, como é o sambaqui lá do museu, a concha está lá como casa, só que agora é casa de memória, casa de patrimônio, casa de ancestralidade. Então é impressionante como a casa, né, ela é um fator fundamental. Todo mundo vem para a Baixada por quê? Porque ninguém ficou morando no Rio. Porque na Baixada a gente tinha a possibilidade de ter uma casa. As famílias, nossas famílias veio para viver no Rio de Janeiro, no Nordeste, de Minas, do Espírito Santo, da Bahia, da Paraíba, do Ceará, da Amazônia, do Pará, tem muita gente do Pará, né? Vem para morar no Rio. É porque acaba parando em Belford Roxo, na Vila Paulina, porque ali você pode ter uma casa, né? E aí você vai vendo que o sambaqueiro, o molusco, construía casa, o sambaqueiro construía casa, nós construímos casas, casa de patrimônio, né? Casa de ancestralidade. E tá lá a concha, né? Nos ensinando como é possível morar organicamente, né? Sem mexer nas estruturas da bionatureza, né? Da natureza. Como é possível viver respeitando essa natureza. A Beth comentou aqui, né, que esse seu livro é um mergulho nessa bioancestralidade, né, e ela agradece por isso. A professora Aline Botelho, né, comentou que a casa dela foi construída assim, né, nesse formato, né, a minha também, a casa da família, a casa dos meus pais foi assim. Eu lembro que a gente cavava, né, antes dos finais de semana, né, a gente cavava as sapatas. Eu lembro de meu pai, a gente está construindo os vigas, né, com os vergalhões para poder construir, e a gente foi todo um processo, né, que a família inteira estava ali envolvida nos finais de semana fazendo aquilo, e enfim, tipo, então, assim, quando eu chego lá eu tenho muito orgulho de olhar para aquela casa e falar, a gente construiu isso aqui eu não sei o que o futuro pode reservar para a gente, né, de vender, de alugar, Tudo bem, enfim. mas é Mas, assim, energia, tá ali. olha aquilo ali hoje como uma herança ancestral É isso. para as futuras gerações da nossa família. E aquilo foi construído com sangue, lágrimas e suor, sabe? Então, eu acho muito importante olhar para aquela casa e me ver ali, sabe? E ver que a nossa família foi responsável por aquilo ali, sabe? O Alessandro comentou que são casas e quintais vivos, né? Como é o Museu Vivo, né, de São Bento, né? Ele é uma casa de memória, de patrimônio, é uma casa viva, né? A Aline comentou que tem um arranhão na terra, marca feita pelo ferro do balde de areia. Então, legal que é vai uma marca suscitando as ancestral. memórias, né? Muito legal. Isso vai virar uma marca ancestral ali. Então, legal isso, né? Uma coisa que eu estava comentando essa semana com um amigo de Petrópolis, o Nelson, que ele não conhece muito o Rio, a gente tá mandando. E aí, no meio de uma conversa assim, aleatória, falando sobre história, a gente tocou-se no assunto eu perguntei ele se ele sabia o que era um sambaqui. Que eles estavam conversando sobre a igreja e tal. A gente passou em frente à igreja da Nossa Senhora do Carmo, da antiga Sé, né, ali na
Praça 15, né? Aí ele falou que nunca tinha. Ele entrou, mas não conhecia a igreja. E eu perguntei se ele tinha ido no museu da igreja, né? Que tem a cripta e tudo mais. Ele falou, tem um museu? Eu falei, tem. Aí eu puxei já um gancho, né? Fui falar lá do IAB, né? Que a professora Uhum. a dona Jandira acabou de lançar um livro, né? Falando sobre Uhum. a antiga Nossa, Sé, né? complexo carioca, né? Isso. E aí eu já puxei o gancho, né? Já fiz a indicação do livro, pá. E aí eu comentei com ele sobre isso. Aí eu perguntei, você sabe o que é o tambaqui? Ele falou, não. Eu falei, engraçado. Porque a gente tava falando sobre cal, sobre pintura de parede, não sei o quê, um assunto bem aleatório, assim. E aí você falou sobre essa questão da concha, né, da casa. Isso me veio na cabeça como que os colonizadores vieram, pegaram, né, essa casa e transformaram também na casa deles, de alguma forma, né? Sim. Imprimiram isso na casa deles, né, de alguma forma, né, através do cal, porque a gente sabe, né, que os grandes depósitos de cal do Rio de Janeiro são daqui, né, e foram destruídos para poder serem utilizados dessa forma, né. Porque a E aí ancestralidade não morre, cara. A ela ancestralidade é começo, meio tá e lá, começo tá de novo, né. viva. Tá viva na parede. É por isso que quando eu vou fazer esses estudos de campo na Baixada, eu faço muitas vezes, e aí eu sempre levo, e quando chegar lá na igreja, as pessoas ficam esperando que eu vou contar a história da igreja. Uhum. E aí eu fico contando a história até a última vez que eu tive em Magé, o rapaz me questionou, você vai contar a história do cara que construiu a igreja? Eu falei, mas esse cara não construiu a igreja. Esse cara tem um nome lá como construiu da igreja, porque quem construiu essa igreja foi o trabalho africano, foi o conhecimento indígena, né? Foi na terra do sambaqueiro, na concha que virou cal, né? Na pedra que virou areia ali, na pedra que virou. Enfim, na baleia lá, eu vou voltar para a bioancestralidade, a baleia que o óleo virava liga. Então, o português, ele está ali, né, com o nome ali, senhor, fulano de tal, construtor da igreja, construtor da casa, mas ele dá o nome, né? É igual para a cidade de Mesquita. A cidade de Mesquita é homenagem ao Barão de Mesquita, o pai e o filho, Sim. né? Mas a cidade de Mesquita não foi construída pelo Barão de Mesquita. A cidade de Mesquita foi construída pelos africanos e os indígenas que trabalhavam em Mesquita. E aí você vai olhar, por exemplo, na IBGE, que é o método mais questionável, né, de demografia que a gente possa questionar, mesmo assim o IBGE vai mostrar que Mesquita tem 73% da sua população de descendentes de africanos e de indígenas, né? Então você chega, por exemplo, numa cidade Duque de Caxias, por 69,8% da população negra, você pega todas as expressões culturais são de origem indígena e africana, e uma cidade chamada Duque de Caxias, não dá, Não né? dá. É só olhar quem que foi Duque de Caxias em relação aos negros e indígenas na história do Brasil. Uma cidade negra e indígena não podia se chamar Duque de Caxias. Mas por que chama? Porque as narrativas e as memórias são neuróticas, entendeu? E a gente precisa curar essa neurose. A gente precisa fazer terapia. A cidade de Caxias precisa entrar na terapia, né? A cidade de Mesquita precisa entrar na terapia. A cidade de Belfort Roxo precisa entrar na terapia, né? E eu estou falando dessas três aqui, mas eu podia citar umas 10 pelo Brasil afora, 20, 50, né? Enfim, é um pouco esse caminho mesmo, é a gente reestudar, reescrever, pesquisar essas histórias e usar mesmo esse material aí da Lei Paulo Gustavo, essas, né, da Lei Aldir Blanc. A gente até me preocupa, porque essas leis de incentivo, eu não vou questionar também, porque eu nem acompanho todos os processos, mas assim, às vezes eu fico olhando essas leis nessas cidades, aprovando produções culturais, porque só reforçam a dominação, né? Com debates muito complicados. E isso precisa ser repensado, rediscutido. Isso eu acho que não é nem pelo edital, é mesmo pela política pública de educação Uhum. e pela política pública de cultura, pelo menos, né? A gente precisa repensar mesmo e construir e reelaborar novas narrativas para essas cidades, para as pessoas se reconhecerem. Você vê, você começa a falar de casa, de comida, de quintal, de rua, de
de campinho de futebol e começa a mostrar o quanto que isso é mais indígena e africano do que colonial, as pessoas começam a se reconhecer, né? Começam a ver, começam a perceber, entendeu? Isso foi Aí claro que teve nessa conversa, né? é, Quantas pessoas apareceram é, comentando sobre isso, né? exatamente aqui. Ó, essa conversa aqui é a 42ª ou a 43ª sobre esse livro, porque eu me propus a fazer 100 palestras sobre esse livro. 100 conversas, né? Não são palestras. Essa é a 43ª, eu acho, segunda, por aí. É, e aí, assim, é impressionante como as pessoas desconhecem, mas rapidamente se reconhecem, né, com essas histórias. Isso. Ó, eu já fui em igreja evangélica, eu já fui em casa de candomblé, eu já fui em muitas escolas, já fui em associações, fiz lives, enfim, espaços culturais, e assim, é unânime, assim, sabe? As pessoas começarem a perceber, né, que essas histórias, porque o livro é só uma grande ponto de partida, né, para um movimento que tem que ser mais amplo mesmo, né? Eu vi, né, que você tinha colocado, né, tô acompanhando, né, tô vendo lá, né, 10 de 100, 20 de 100. Isso Eu aqui achei vai muito ser a interessante essa, 40ª coisa de 100. eu achei muito interessante essa proposta, né, assim, né, também um desafio pessoal, né, de conseguir, né, fazer essa, vira uma jornada, né, cara, assim, né, de estar, igual hoje, né, hoje você tem aqui de manhã, você à tarde está em Mesquita, à noite tem algum, não? Na noite não, mas aí Não tem não amanhã eu vou descanso, para né? Pedro II de manhã, depois vou no Instituto Histórico de tarde, depois vou para o UERJ à noite. É assim, é Vira uma, bastante, mas está sendo muito bom. Assim, é cansativo, até porque tem muitas outras tarefas, essa não é a única, né? assim, Então tem muitas tarefas, mas assim, tá cansado, mas está sendo muito bom, porque eu estou revisitando, inclusive, as 13 cidades da Baixada, porque eu conheço todas as cidades da Baixada, estou há 30 anos estudando isso, né? Então conheço bem, assim, com essas ruas, com esses locais, com essas pessoas mesmo. Mas, assim, por conta da própria dinâmica da vida, você vai meio que afastando, né? Vai para a universidade fora, não sei o quê. E aí está sendo bom poder rever, né? Por exemplo, eu fui a Miguel Couto, numa escola chamada Professor Rui Afrânio Peixoto. Pô, aí eu fui por dentro de Belfort Roxo ali, Chavante, não sei o quê, aquela direção ali, passei pela Figueira, para Estrada Iguaçu, enfim, aqueles lugares todos ali, que eram lugares que eu não ia há anos, sabe? Não passava. Inclusive muito modificado, no Largo da Baiana, completamente diferente do que eu tinha na minha memória, né? E mudou bastante, aí, né? mudou muito. E assim, eu falei, caramba, como eu tô muito tempo sem passar por aqui, né? E aí é isso, para mim está sendo muito bom rever. E Aguapimirim, semana que vem eu vou a Aguapimirim de novo, Magé. Acabou curiosamente, a cidade que eu vou mais vezes é o que eu fui menos ainda no livro, é Magé, né? Aí por conta mas de agenda, né? Nada demais. Sim. Mas é isso, assim. O Mas assim, Alessandro não está tem fazendo uma nada. proposta aqui. O Alessandro está fazendo uma proposta aqui. Vamos providenciar mais uma em Shangri-La, em Belfort Roxo. Topa? A hora, é só mandar uma mensagem para mim pelo direct, que e com a data já, que o horário. Aí só fica acertar a agenda, né? Porque, Sim. né, às vezes, por exemplo, hoje mesmo, a gente fazer 8 horas da manhã, porque hoje já estava, né, até de noite ocupado, né? Mas é a semana toda. Mas assim, eu vou sim. Eu Eu tenho estou muito pensando aqui interesse. também em tentar ver uma outra, se tiver com disponibilidade, de tentar marcar. Não sei se esse mês ainda, que eu estou com a É, agenda super lotada. Eu olho aqui para um quadro de planejamento mensal que eu tenho, eu fico meio assustado, porque eu entro o mês e eu olho para o meu Deus do céu, tipo, eu tenho é, até semana do dia 20 já, tipo, super atarefado. Depois já é final de ano, né? Então, mas vamos tentar ver isso pelo menos para o início do ano que vem, assim. Eu estou com algumas ideias aqui. E a é, gente vai conversar, vamos trazer mais, para o hoje. A gente precisa que na nossa cidade o pessoal se identifique com isso, né? Que busque as suas ancestralidades, que busquem conhecer e entender, até para poder combater todo esse racismo religioso, né? é, Combater essa destruição da natureza, né? Como você falou brilhantemente, né? Não adianta a gente
entregar bosta pro Rio e esperar que o Rio não devolva isso, né? Sabe? Assim, é uma fase brilhante essa. Não Então, assim, é tão óbvio, né? Não sim, é óbvio. mas as pessoas não conseguem entender A isso, né? gente viu do óbvio, porque As a gente pessoas acham está que tem que trabalhando jogar junto e pronto. a gente quer funcionar numa cabeça, na obviedade daquele que não mora aqui. Por exemplo, para o Sim. europeu, se a gente joga cocô no Rio ou não faz a menor diferença para ele. A gente está achando que a gente é europeu, a gente joga cocô no Rio, como se não fizesse diferença para a gente. É a neurose mesmo. A Lélia Gonzalez, cara, é genial. Porque é isso, é mesmo a neurose. Ó, eu vou te falar uma coisa, assim, eu estou vendo aí que já está perto de a gente finalizar, Uhum. eu preciso falar duas coisas importantes sobre esse livro aí. A primeira, que é essa coisa da partilha, como isso é mágico, porque, assim, eu escrevi esse livro paralelamente a várias coisas, a vários projetos que eu estava fazendo ao mesmo tempo. Eu fui fazendo livro e tal, né? E, no final, eu tinha dinheiro para produzir o livro, eu não tinha dinheiro para imprimir o livro. Entendeu? Ah, vou imprimir livro, não tem como. Eu não queria fazer um PDF, não queria fazer um e-book, eu queria fazer um livro físico. Que as pessoas pudessem ter, ler, pegar na mão, tal, essas coisas todas. E aí aconteceu uma coisa muito, muito bacana, porque quando foi em julho, agosto, mais ou menos, já eu queria imprimir o livro até o final do ano e não tinha dinheiro. E aí eu resolvi, e era um livro independente, né? Eu estou fazendo muitos livros com editores. Agora mesmo de manhã eu estava revisando um livro que vai sair pela editora Palas. E aí esse aqui eu queria fazer um livro independente porque eu queria que fosse um livro muito barato, eu não queria que fosse um livro caro, né? Eu queria que as pessoas pudessem facilmente comprar e tal. E aí eliminar todas essas comissões e tal, percentuais que você acaba deixando, né? Tendo que encarecer a obra. E aí, eu não tinha livro para imprimir, dinheiro para imprimir o livro, eu fui e botei na internet assim, o espírito das florestas é o ancestral do espírito da periferia. Novo livro, Nelson Bezerra. Em poucas semanas, acho que 2 ou 3 semanas, eu vendi 200 livros em pré-venda. E isso foi o dinheiro que permitiu que o livro pudesse ser impresso. Então, as pessoas que estão recebendo, estão comprando livro, estão tendo livro aí, tem uma espécie de patrocínio espontâneo, né, da própria população da Baixada que resolveu partilhar um pouco, né, do que elas têm quanto recurso para que esse livro saísse, né? Então é uma história muito bonita, né? E a outra história bonita também é que esse livro já foi vendido mais de 1.000 exemplares em 3 meses, o que é para uma produção independente, né, sem nenhuma estrutura, é isso, né? Indo de escola em escola, apresentando livro e amigos como você que tem um canal para divulgar, permitir que mais de 1.000, eu não fazer as contas, mas já passou de bem mais de 1.000 livros assim vendidos. Eu tenho que ver o número certo, que eu estava com o número na cabeça, mas ontem eu descobri que não é bem esse número, aí eu vou ter que contar lá, mas vou ter que refazer as contas, mas assim, certamente mais de 1.000 livros foram vendidos, e isso é processo de partilha também, né? As pessoas se reconhecerem e tal, e eu tô muito lisonjeado, né? E muito feliz, né? De ver as pessoas. E outro dia a doutora lá fazer uma live, a professora, a juíza, né? Com a doutora Milene, doutora, você não queria traduzir para o alemão, né? Então eu já comecei a me animar agora, com a possibilidade de traduzir o livro, inclusive, para outros idiomas, né? Para outros países, né? Acho que vai acabar rolando, né? Eu conversei já com o meu editor lá americano, que vai sair no livro lá na Universidade Americana, e ele falou, vamos ver, deixa eu só terminar esse e tal. Acho que vai sair em inglês, que deve ser mais fácil para mim, mas foi a ideia do alemão que me suscitou a ideia de fazer um livro, traduzir um livro, porque eu fiz esse livro, na verdade, para a Baixada, por isso, inclusive, que tinha que ser independente, por isso que tinha que ser uma divulgação orgânica, porque era um livro da Baixada, para a Baixada. E é interessante como as questões que a gente está na Baixada servem para o mundo inteiro, né? Porque as pessoas na Alemanha, uma amiga da Costa Rica perguntou se não vai sair em espanhol, enfim. Aí eu acho que
é um movimento, né, que a gente vai caminhar aí. Eu vi, né, que sobre a primeira impressão e tal, nas exemplares, aí já pode já começar a pensar numa segunda impressão, né, já. Porque acho que é o primeiro passo é a segunda impressão para a gente continuar, se quem não tiver acesso ainda, em algum momento ter. E eu acho interessante que esse livro, eu acho que seria muito importante, né, que essas prefeituras, né, das cidades, principalmente da Baixada, quando vão, né, fazer os seus planejamentos de compra de livros, né, para a educação, que inserisse, né, esses livros, né, dos autores daqui, que falam sobre a gente, que falam sobre os indígenas, sobre os tupinambás, sobre os sambaquis, sobre os negros que vieram para cá, que incluísse esses materiais, né, dentro das bibliotecas, das escolas, né, até mesmo por causa da lei, né, que existe, né, então, assim, já que existe uma lei que obriga, né, então vamos usar o material que é utilizado, que é produzido por quem está aqui, por quem está vivenciando isso, por quem está há 30 anos fazendo isso, sabe? Porque pegar um material que alguém que escreveu que nunca vivenciou isso, sei lá, acho que não faz tanto sentido, né? Eu acho que isso é muito mais orgânico, é muito mais... tem uma propriedade maior quem está aqui, quem vive isso. Né? E acho que seria muito importante as prefeituras terem essa visão. Né? O que eu tenho feito agora eu estou organizando um financiamento, né, com um parceiro, para a gente poder distribuir 5.000 livros para 100 escolas da Baixada Fluminense. Isso é um projeto para o próximo ano, assim, a gente vai conseguir imprimir, fazer uma segunda tiragem. Essa primeira tiragem tem 2.000 exemplares, né? E aí a segunda impressão, a gente pretende fazer mais 5.000 exemplares, só que esses 5.000 exemplares serão financiados. E se a gente conseguir realmente fechar o financiamento, acho que até hoje ou amanhã tem respostas, até estou na expectativa aí. Se isso realmente acontecer, a gente vai conseguir fazer 5.000 exemplares. E esses 5.000 exemplares, a ideia é que 50 exemplares vai para cada escola, e aí serão 100 escolas. Nós vamos, além dos livros, a gente vai circular mais os 2 filmes, a peça de teatro e as 2 exposições nessas 100 escolas também. E aí o professor vai vir fazer uma formação com a gente lá na UERJ, no museu, e esse professor vai voltar para a escola com todo esse material e mais uma assessoria pedagógica para aplicar as leis, né, 10.069 e 11.645 na sua escola. E ao final de um ano, quando o projeto dele lá na escola estiver desenvolvido, ele vai ser convidado com seus alunos para voltar ao UERJ e a gente fazer uma grande feira com esses 5.000 jovens envolvidos lá na apresentação dos seus trabalhos, num grande seminário. É um projeto que a gente pretende atingir 18.000 pessoas ao longo de 10 meses. Né? Esse é o projeto para 2025, né, do Grupo de Pesquisa Extensão Cultural Cor da Baixada, ligado junto com o Museu de São Bento e a própria UERJ. Né? Então, a gente só está se dependendo do financiamento se concretizar, né? Já está aprovado, já está tudo organizado, mas o dinheiro ainda não caiu. Então, enquanto não cai dinheiro, a gente só fica no planejamento. Quando cair, a gente vai para a execução. Mas já está tudo, inclusive, muito... Porque esse projeto era para ter começado em agosto até. Esse era o meu planejamento, até porque eu não tenho agenda para o segundo semestre do ano que vem, para fazer essas coisas na Baixada. Então tinha que terminar tudo em agosto. Só que com o financiamento não saiu, e aí agora deve sair agora, então tem que começar a operar todo o processo de preparação em janeiro e fevereiro, para março começar de fato a acontecer, né, no ano letivo. Aí isso deve ficar para o... Aí, enfim, aí vai ser, mas vai, essa ideia é seguir de fevereiro ali mais ou menos até dezembro, né, de 2025, né, vai ficar para isso. A gente vai atingir 18.000 pessoas, comigo aqui ou não, né, se eu estiver em outro lugar, mas vai acontecer. Entendi. Vamos acender vela, vamos resolver isso, para que isso saia logo. Então, a Angélica comentou aqui que muito boa essa live, obrigada. A Mina Beth falou que no primeiro capítulo, o jovem Nielson se encanta com uma partilha e encanta todos com sua memória infantil. Alessandro disse que coisa boa,
porque em relação a que você falava sobre o lançamento, né? A Aline, a professora Aline Botelho, essa é a importância da consciência territorial de afetividade, é um movimento afrocêntrico, contracolonial. Parabéns, Nelson. A Aline, que é uma professora aqui da rede municipal de Belfort Roxo, né? Ela vem trabalhando muito com essa questão da decolonialidade, né? Do afrocentrismo, ela faz parte do grupo, né? É responsável aqui no grupo, que eu esqueci o nome, né? Se eu não botar, eu esqueci agora o nome, mas é um grupo, né, de professores não, de a palavra me sumiu agora na cabeça Eu quero também, conhecer né, o seu grupo, Aline, educadores. me convida que eu vou. Eu sou Aí a gente já gratuito, para se convidar eu vou. é um grupo de educadores, na verdade, né, É. movimento educadores e educadoras. Aline, já manda o convite para o Nelson também, para Me participar. manda. Pega meu Então, contato com o Gil, então me manda direct que eu atendo. e aí, Vai ser uma honra. oi? Não entendi, Nelson. Não, eu falei que vai ser uma honra, né? Ah, uma Poder. honra. Assim. Então, o Claro. nome do evento, o nome do movimento é Movimento. Ela botou aqui por parte: é Movimento Educadores e Educadoras para o Aquilombamento e Retomada Indígena. Que Acho que isso tem a ver, legal. cara. O mais legal dessas entrevistas que a gente faz aqui, às vezes, é isso, né? Esses atravessamentos, né, que a gente consegue através de quem está assistindo e de quem está aqui do outro lado da tela, compartilhando seus conhecimentos com a gente aqui. A honra vai ser nossa, será nossa, né? Eu fico muito feliz assim, toda vez que eu consigo trazer alguém aqui que eu admiro, que eu aprendo, e a gente sempre busca, né, trazer as pessoas aqui que sejam que tenham um trabalho de relevância para Belfort Roxo, né, ou para a Baixada de uma forma geral. Quando a gente se propôs, né, eu me propus aparecer aqui, eu tinha um super receio assim, de me expor, de falar, enfim, porque eu nunca gostei muito de live, enfim. Mas quando eu me propus, a ideia era essa, era trazer sempre alguém que tinha alguma relevância, né? Que trouxesse algo para poder agregar, que pudesse trazer conhecimento, que pudesse, de alguma forma, fazer com que o Belfort-Roxense se sentisse orgulhoso da cidade dele, sabe? Seja através de, de um artista da cidade que está com uma exposição fora, e a pessoa pode olhar e falar: caramba, tem um artista na cidade que está alçando voos, sabe? Seja através de uma pesquisa, seja através de uma história de vida. Eles, aqui a gente já passou acho que de 80, eu acho, entrevistas. Eu já fiz mais de 100, assim, já perdi as contas também, acho que eu vou ter que parar para contar. Algumas foram por aqui, outras foram por outros canais, mas eu estou com mais de 100. E eu fico muito feliz em toda vez que eu trago alguém aqui e eu vejo essas respostas aqui embaixo, nesses comentários, as pessoas felizes porque estão se descobrindo coisas novas sobre a nossa região, agradecendo por esse trabalho que a gente faz aqui, porque isso motiva muito, né? E eu fico muito feliz em poder trazer você aqui mais uma vez. E o convite já está feito para a gente falar sobre os filmes, né? Não só sobre o São daqui, mas sobre o outro também, que eu esqueci o nome, que você falou, mas eu não Bomba me fugiu Bacuro. aqui. Bomba Isso, Bacuro. Bomba Bacoro, né? Eu lembro que é um nome diferente, eu não consegui gravar ainda. Então, assim, o convite está feito, né? Assim que a gente conseguir, se tiver um pouquinho mais. Até depois de esperar o outro filme lançar, que a gente já aproveita e Já já faz vem e fala dos dois logo. sobre os dois. Semana que vem, se Deus quiser, eu vou conseguir lá assistir no sábado, lá no Museu Vivo, no sábado, não é isso? No de São Bento. Então, já fica o convite, pessoal. Tá Filme São daqui, 2 horas da tarde, Museu Vivo de São Bento. É na rua do lado da Felduc, ali em Caxias, não tem? Você desce na Felduc, você estiver vindo de ônibus, 115, passa lá, desce ali e pega a rua do lado. É Rua Rocha Júnior, alguma coisa, né? É, Alguma coisa assim. Benjamin Rocha Júnior. Benjamin Rocha Júnior. Você desce ali e vai direto. Você vai passar em frente ao museu. Vai Tem andar umas 7 placas, né? minutos. No São vídeo tem 7 umas minutos de placas caminhar. agora, né? Agora tem Bem legal. placa, tá Tá personalizada. bem sinalizado. Você encontrar um museu lá, vai encontrar um espaço de acolhimento muito bacana. E só conhecer mais sobre o Samba Kids, se você ainda não conhece. E hoje, 2h, 2h30, 2h da tarde, no campo de FRJ em Mesquita. O Nelson vai estar lá com os livros, autografando, conversando. Quem quiser adquirir o seu, super recomendo. Mais para frente, para outra semana, eu vou ver se eu faço o vídeo falando sobre o livro, né? O Espírito das Periferias.
Quem quiser acompanhar mais, segue lá o Nielson no Instagram, né? A gente vai te salvar. Eu vou botar o vídeo salvo, Nielson, em colaboração. Valeu. Aí, se você aceitar, fica no seu perfil. Porque aí fica mais Agradeço. fácil o pessoal também, se quiser seguir. O Nielson tem postando bastante coisa bacana. Se quiser aprender mais, só acompanhar lá o Nielson. Deixa eu ver se a Mônica está batendo palmas. A Beth, gratidão no dia do obrigado, Beth. Alessandro, parabéns pela iniciativa. A conexão de saberes é muito importante. Pessoal, todo mundo que participou aqui, tem muita gente entrando e saindo ao longo dessa mais de 1h30. Né? É um horário que é um horário atípico para a gente fazer entrevista, mas é um horário que já fiz alguns testes, eu gosto desse horário. Aí a gente sabe que é um horário de transição, o pessoal está indo para a escola, está indo trabalhar, e às vezes o engajamento às vezes não é tão alto, mas passou bastante gente por aqui. Fico muito feliz com isso. E, Nelson, eu deixo esse espaço para você fazer suas considerações, seus agradecimentos, suas cobranças também, cobrar a população de saber mais, né, sobre a cidade. Não, eu quero só agradecer, assim, meu coração sempre é muita gratidão primeiro por você, assim, abrir o teu espaço, que é bem importante, tem muito prestígio. Queria agradecer muito aos colegas que interagiram aí, alguns que estão ainda, alguns que já saíram, né? E agradecer muito também às ancestralidades, né? As ancestralidades vivas, as ancestralidades que estão no plano terrestre, as outras ancestralidades que já foram, mas que continuam também vivas, também estão presentes. E dizer que eu estou assim, muito à disposição, né? As pessoas que quiserem adquirir o livro, que não puderem me ver fisicamente, podem adquirir o livro comigo por Instagram, pela internet. A pessoa manda para mim aí, a gente combina e aí eu mando para casa da pessoa via correio, né? Agora o livro também está à venda lá no Museu de São Bento, no Instituto Histórico. Como é uma produção independente, não tem muita distribuição, né? Então tá na editora Cordo lá de São João de Meriti, que eu fiz uma live lá com eles aí, deixei lá alguns exemplares, e agora essa semana chegou lá no IPN, no Instituto Espíritos Novos. Então é bom porque lá é um lugar central, né, assim, no centro da cidade ali, as pessoas vão muitas vezes, as pessoas vão ver lá na lojinha do IPN também, né? Mas podem me mandar direct, né, que eu vou ter o prazer de atender, né, e poder mandar o livro para vocês, tá bom? No mais, muito, muito obrigado. Semana que vem eu tô lá no IPN, inclusive. Vai ter um roteiro lá, né? Do cemitério a cemitério, né? Do Largo Santa Rita até o cemitério de Festival, né? É um roteiro que eu gosto muito de fazer. Eu sou guia de turismo, né? Então, eu gosto muito desse roteiro ali. Por mais que eu não esteja trabalhando na área, já tem um tempo que eu estou um pouco mais parado. Da pandemia para cá, eu fiz pouquíssimos trabalhos lá no Rio sobre de turismo, porque eu comecei a fazer antes, aí veio a pandemia, eu parei, e aí eu fiquei meio preguiçoso de voltar. Assim, sinto muita falta, inclusive, mas quem sabe ano que vem a gente volte com isso daí. Eu tô no ritmo de festa de fim de ano já, não faço mais nada esse ano, mesmo com a agenda lotada. Eu falei que eu não faço mais nada esse ano, mesmo com a agenda lotada. A semana que vem eu tô lá no IPN. Nelson, eu fico muito feliz, né, por você ter aceitado esse convite. Né? Eu gosto muito de salientar isso, porque realmente para mim é importante. A gente que trabalha com divulgação de história, divulgação de conhecimentos, a gente fica muito feliz quando a gente tem esse aporte, né, de ter uma pessoa aqui falando com propriedade sobre o assunto. Afinal, 30 anos não são 30 dias, né? É uma vida dedicada, né, à Baixada Fluminense e essas histórias ancestrais. Pessoal, mais uma vez, fica aqui o lembrete. Hoje o Nelson vai estar lá em Mesquita, né, 2h da tarde, na UFRJ. E quem quiser adquirir o livro, né, pode entrar em contato com ele aí. Quem quiser entrar em contato comigo também, eu passo contatos do Nelson, enfim. A gente tenta fazer esse atravessamento aí para poder a gente conseguir divulgar esse material, que é o Espírito das Periferias, né, Ancestralidades Indígenas e Africanas na Baixada Fluminense. Essa é da editora Esteio, né? Esteio, do meu amigo Eduardo Ribeiro. Um abraço para ele aí. Você falou que fez a live lá na Córdoba, né? Eu fui lá na Córdoba há um tempo atrás, né? O Diogo é um cara sensacional também. Incrível, incrível, assim, o cara ele faz com muita dedicação todo o trabalho, com muita paixão. Né? Eu gosto muito do trabalho lá da Córdoba também. Inclusive, a gente fez uma entrevista com ele também, uma mini entrevista, na verdade, mas foi bem bacana.
ter, né, trazer um pouco essa importância das bibliotecas, das livrarias, né, da Baixada Fluminense, como o pessoal daqui. Eu não vou te alongar mais não, Nelson, que eu sei que hoje seu dia está corrido. Se deixar, a gente fica aqui conversando. Eu falo que você é mal de quem faz história, né? Assim, quem gosta de conversar, gosta de histórias, mas, enfim. ó, valeu. Valeu, tchau, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. A live vai ficar salva aqui e vai ficar salva no canal do Instagram também, tá, pessoal? Valeu. No YouTube. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, gente.